venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Eu sou Evaldo Vicente e é sempre uma alegria ter você aqui conosco. Um homem muito respeitado, conhecido como Tio Johnson, morreu em Michigan, nos Estados Unidos, com a incrível idade de 120 anos. Talvez sua idade avançada se devesse, em parte, à atitude alegre que caracterizava sua vida. Um certo dia, enquanto trabalhava em seu jardim, cantava hinos de louvor a Deus. Seu pastor, que passava por perto, olhou por cima da cerca e chamou: "Tio Johnson, você parece muito feliz hoje." "Sim, eu estava pensando", disse o senhor. "Pensando sobre o quê?", questionou o pastor. Eu estava pensando que se as migalhas de alegria que caem da mesa do mestre neste mundo são tão boas, como será então o grande pão da glória?" "Eu lhe digo uma coisa, pastor, será suficiente para todos e ainda vai sobrar." Afinal, o que é o céu? Será que ele existe mesmo? E se ele existe, onde está e como será? Algumas pessoas não acreditam no céu, outros dizem que há 3 céus, ou mesmo 7 céus. Alguns dizem que você vai para o céu quando morrer e outros dizem que você não vai para lugar nenhum. Outros dizem que você vai para o purgatório primeiro e talvez então, mais tarde, para o céu. Alguns dizem que o céu não é um lugar real, mas apenas um estado de espírito. E há ainda aqueles que acreditam que, um dia, todo mundo vai acabar chegando ao céu. Mas há outros que dizem que muito poucas pessoas vão estar lá. Que confusão, não é? São tantas opiniões diferentes. Por que tantas ideias distintas e diversas acerca do céu? Bem, vamos perguntar à Bíblia sobre o céu. Na verdade, você sabia que a Bíblia está cheia de detalhes sobre o céu? Deus quer que a gente saiba como é o céu para que nós possamos desejar estar lá. O céu não é um lugar secreto que Deus está escondendo de nós. Nós não precisamos estar confusos sobre o que o céu é, na verdade. O apóstolo Pedro escreveu a respeito do céu e a respeito da certeza que podemos ter com Deus. Acompanhe comigo 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. "E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações." Você pode se surpreender, mas Deus revelou em sua palavra onde será o céu, como será o céu, onde estará a sua capital, o que as pessoas vão fazer lá, como as pessoas serão lá, onde os salvos vão morar e como será a capital do céu. Enquanto um dos discípulos de Jesus, João, no final de sua vida, estava exilado numa pequena ilha rochosa chamada Patmos, uma ilha muito pequena com 9,6 quilômetros de comprimento por 4,8 quilômetros de largura, localizada no mar Egeu, Deus deu ao profeta João, ao apóstolo e profeta João, uma prévia do futuro em visão. E depois João escreveu o que tinha visto, e assim ele relata em Apocalipse, capítulo 21, versos 1 e 2. "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia de Deus, do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido." Poucas cenas apresentam tanta felicidade e beleza como a de uma noiva se preparando para o dia do casamento. Eu já fui a muitos casamentos e posso confessar a você que eu nunca vi uma noiva feia. Já vi vários noivos que talvez pudessem receber um ajuste aqui ou ali, mas uma noiva feia eu nunca vi. Esta cidade não é algo que apenas João viu
e sobre a qual apenas João soube. Todos os profetas de Deus, ao longo dos tempos, conheciam sobre o assunto. Deus nos diz que todos os seus santos profetas têm falado sobre esse plano de restauração. Acompanhe comigo Atos capítulo 3, verso 20 e 21. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes já vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Afinal, o que é que Deus vai restaurar? Deus vai restaurar tudo que Adão e Eva perderam. A terra saiu das mãos do Criador em esplendor e perfeição, uma beleza indescritível. Mas eles optaram por comer da árvore que Deus havia recomendado que não comessem. Eles escutaram o cruel e enganador, o anjo rebelde chamado Satanás, ao invés de ouvir o amoroso e cuidadoso conselho de Deus. Depois, pela primeira vez em suas vidas, eles se sentiram culpados, envergonhados e com medo. Foi o dia mais trágico na história do planeta Terra. Por causa da desobediência deles, perderam tudo. Perderam seu lar no jardim, perderam o domínio da terra, perderam acesso à árvore da vida. E agora, sem poder comer do fruto da árvore da vida, acabariam por morrer. Deixaram de ser senhores do jardim e da terra, e nesse momento Adão e Eva passaram a se tornar escravos do pecado. Paulo escreve em Romanos capítulo 6, verso 16, o seguinte: Não sabeis vós que, a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas Deus, cheio de amor e cuidado, compreendeu o que havia acontecido. A serpente enganou Eva e Adão não suportou a ideia de separar-se dela para sempre. Mas Deus os amou tanto que não deixaria seus filhos errantes sem esperança. Às portas do jardim, Deus prometeu a Adão e Eva que um dia seu filho, a semente da mulher, iria vir e morrer por eles, para que pudessem ser restaurados para a família de Deus e ter a vida eterna. É isso que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À medida em que os anos foram passando e os homens multiplicando-se na terra, o pecado também se multiplicou. A humanidade, que havia quase se esquecido de Deus e sua promessa, passou a enfrentar novas tribulações e problemas. As pessoas tornaram-se mais vis e imorais e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Finalmente, tornou-se necessário que Deus destruísse os ímpios pelo dilúvio, a fim de poder preservar a vida na terra. Apenas 8 pessoas sobreviveram. Depois do grande dilúvio, não se passaram muitas gerações e as pessoas se corromperam novamente. A fim de preservar um povo santo na terra, Deus chamou a Abraão. Abraão e sua família foram chamados para sair da idólatra e perversa cidade de Ur dos caldeus. Sua família se tornaria, sem dúvida, má, ímpia, talvez se tivesse ficado naquela cidade. E o Senhor disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão estava disposto a deixar o luxo da sua casa em Ur, sem saber para onde estava indo, porque teve um vislumbre do que Deus tinha reservado para ele. Veja Hebreus capítulo 11, versos 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Deus prometeu dar a Abraão e a seus filhos tudo o que Adão e Eva perderam. Deus cita algumas pessoas de fé da Bíblia em Hebreus capítulo 11, como por exemplo Abraão, Enoque, Noé, Abel, Isaque, Raabe, Davi e Samuel. Esses são apenas alguns dos grandes homens e mulheres de fé que acreditavam na promessa de Deus para restaurar o que Adão e Eva perderam lá no Jardim do Éden. Observe o que a Bíblia diz sobre estes heróis da fé, ainda aqui no capítulo 11 de Hebreus, versos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Isaías, o maior de todos os profetas messiânicos, nos dá uma descrição emocionante. No Velho Testamento, uma descrição da restauração que Deus preparou. E no Novo Testamento, João, o revelador, dá-nos muitas profecias emocionantes sobre a restauração de todas as coisas. Vamos dar uma olhada nas coisas que Deus revelou a Isaías. Isaías, capítulo 65, verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 60, 18. Nunca mais se ouvirá de violência na terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Pense nisso, não haverá violência lá no céu, apenas paz e harmonia. Não precisaremos de arma para defender-nos e proteger-nos, mas a Bíblia tem algo mais a dizer. A Bíblia tem algo mais a dizer sobre o planeta Terra quando finalmente ele for restaurado à sua beleza original. Veja o que Isaías diz no capítulo 33, versos 24 e 25. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Não mais ataques cardíacos, não mais câncer, nem mais alergias, apenas saúde perfeita por toda a eternidade. Isaías capítulo 65, versos 21 e 22 diz o seguinte: E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas próprias mãos. Isso certamente soa como se o céu fosse um lugar bem real, com pessoas reais fazendo coisas reais. Você não concorda? Na verdade, nós teremos nossos próprios nomes e as pessoas vão nos conhecer. Isaías segue dizendo no capítulo 66, verso 22, o seguinte: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Agora, vamos considerar mais detalhadamente a magnífica cidade que João contemplou em visão na ilha de Patmos. Parece que o profeta teve dificuldades para encontrar palavras apropriadas para expressar a grandiosidade da cidade santa. Você deve estar se lembrando daquele texto bíblico que diz em 1 Coríntios 2,9: As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas espere um pouco, a maioria das pessoas esquece que o próximo verso em 1 Coríntios 2,10 diz o seguinte, 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Então veja, Deus revelou essas coisas pelo Espírito aos profetas, que por sua vez escreveram para nós.
Quando João descreve os detalhes da Cidade Santa, parece maravilhoso demais para ser verdade. João diz que viu um novo céu e uma nova terra, e que não mais haveria mar. Então ele viu a Cidade Santa descendo do céu. Daí ele nos narra tudo sobre a cidade. Apocalipse 21, verso 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E as 12 portas eram como 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 22, 1 a 5, diz o seguinte: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não mais haverá noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Talvez você esteja se perguntando qual é o tamanho da Cidade Santa, mas João dá detalhes exatos quanto ao tamanho dessa cidade. Apocalipse 21, 16. E a cidade estava situada em um quadrado, e o seu comprimento era tanto igual quanto a sua largura. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Um estádio equivale a 1/8 de milha inglesa, portanto, 12.000 estádios seria cerca de 2.400 quilômetros de perímetro. Cidades antigas eram medidas pela distância em torno dos muros externos. Assim, a Cidade Santa tem aproximadamente 600 quilômetros de cada lado, e talvez você esteja se perguntando se a cidade é grande o suficiente para abrigar todos os salvos. Veja bem, Tóquio tem quase 35 milhões de pessoas vivendo lá. A grande Nova York abriga mais de 20 milhões de pessoas. Seul, na Coreia, e a Cidade do México também tem quase 20 milhões cada uma. Um matemático estimou que a Nova Jerusalém, contudo, poderia abrigar 2 bilhões de pessoas. Em outras palavras, há espaço suficiente para todos aqueles que desejem estar lá. Mas você pode se perguntar como podemos ter certeza de que poderemos estar lá de fato? A resposta é bem simples, mas muita gente tenta complicar. A Bíblia diz muito claramente em Gálatas, capítulo 3, verso 29, o seguinte: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Em outras palavras, se você aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, você também será descendente de Abraão e herdeiro da mesma promessa feita a ele. Quando estudamos a Bíblia, é interessante notar que os 3 primeiros capítulos relatam como Deus criou o mundo e o lar paradisíaco de Adão e Eva. Mas Adão e Eva perderam tudo. E os 3 últimos capítulos da Bíblia se ocupam de nos dar uma prévia do plano de Deus para restaurar o que Adão e Eva tinham perdido. Será um lindo amanhã, onde os nossos mais lindos sonhos se tornam em realidade. No dia 29 de julho de 1969, milhões de pessoas observavam enquanto o módulo lunar da Apollo 11 descia numa planície rochosa da Lua, chamada de Mar da Tranquilidade. Eles viram Neil Armstrong descer do engenho espacial e pisar no solo da Lua. Parecia impossível que tudo isso estivesse acontecendo a mais de 350 mil quilômetros de distância da Terra. Hoje, uma viagem à Lua já não parece mais tão interessante. Os homens têm um coração agora em planetas como Marte, Júpiter, Saturno e outros além ainda. Os seres humanos estão desejosos de encontrar um modo de chegar além do seu sistema solar. E eu confesso a você que eu sou um deles.
Eu estou planejando uma viagem extraterrena que me levará a milhares de anos-luz a uma terra da mais inimaginável beleza. E eu tenho lido de que se trata de uma terra de colinas cobertas de vegetação verde, de graciosas árvores e de flores que nunca fenecem. Nesse muito distante ponto do espaço existe uma cidade gloriosa de se contemplar. Ela é construída de forma quadrangular, com 576 quilômetros de cada lado. Os muros parecem feitos de ouro e os seus fundamentos refulgem com as cores das pedras preciosas. Cada muro tem 3 portas de cada lado e cada porta, me foi dito, é uma única pérola. Dentro da cidade, as ruas são todas de ouro e seu brilho está para além de qualquer descrição. No centro desta cidade está o trono de Deus e do trono flui o rio da vida. Uma árvore muito incomum cresce de ambos os lados do rio. Parece uma árvore dupla com o tronco de um lado do rio e do outro lado, e os 2 ramos se unindo no alto, produzindo fruto. O fruto dessa árvore é o mais delicioso que você jamais terá provado, e os que comem dessa árvore nunca jamais morrerão. Existem maravilhosos lares e mansões nessa terra distante para quem desejar. Ali, todos viverão como reis e como príncipes, e o que é melhor, Jesus estará ali e andará conosco e falará conosco. A música que enche o ar é fantástica e ainda há muito mais para ser visto e ser feito. Gostaria você de se unir a mim nessa viagem espacial? As exigências são bem simples. Os astronautas de Deus só precisam ser seus amigos, que o amem e que guardem os seus mandamentos. Mas as reservas têm que ser feitas hoje, agora. Portanto, faça a sua imediatamente. Se você sonha com aquele belo amanhã com o céu, eu pergunto, você não quer estar lá? Deus está lhe convidando. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Não deixe para depois, amigo. Você pode fazer parte deste maravilhoso amanhã de Deus. Convide-o para o seu coração e o céu será o seu lar. Ore comigo. Nosso Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela verdade revelada nas Escrituras de que o céu é um lugar real, de que a nova terra será uma realidade, onde viveremos eternamente sem dor, sem maldição, sem sofrimento, na presença de Jesus. Ajuda-nos a desejar estar lá e prepara-nos para este grande evento. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Olá a todos! Será que você é uma daquelas pessoas que põe sal na comida mesmo antes de prová-la? Por muitas e boas razões de saúde, é uma boa ideia limitar a quantidade de sal que consumimos todos os dias. O sódio, que é um componente essencial do sal, pode ser encontrado naturalmente em vegetais e hortaliças e fruta. O nosso corpo precisa de sódio para funcionar bem. O sódio é necessário para manter a pressão arterial e o nível de líquidos em nosso corpo, por exemplo. Mas muitos de nós consumimos comidas salgadas e o aumento do sódio prejudica o nosso corpo. Nós necessitamos de aproximadamente meia grama ou 1/5 de uma colher de chá de sal por dia para termos toda a quantidade de sódio que o nosso corpo precisa. Mas, no entanto, a maioria dos norte-americanos consome 10 a 20 vezes mais sal do que realmente precisam. A pressão arterial alta, ou a hipertensão, e a insuficiência cardíaca são apenas 2 dos resultados indesejáveis de uma alimentação diária com grandes quantidades de sódio. Alguns dos nossos alimentos preferidos estão cheios de sal. Vejamos. Sabia que existem 3.500 miligramas de sódio em 200 gramas de batatas fritas? E meio copo de molho de tomate contém 1.950 miligramas de sódio? E que 2 fatias de queijo
contêm cerca de 2.050 miligramas de sódio. E ainda mais, que meio copo de sopa de tomate em lata contém cerca de 2.200 miligramas de sódio. Lembre-se que o seu corpo precisa de menos de 500 miligramas por dia. E como é que poderemos nós diminuir o consumo de sódio? Primeiramente, comece por ler as embalagens daquilo que compra e selecione produtos que tenham pouco sódio. Procure na embalagem palavras como sal ou sódio e tente não comprar muitos alimentos processados artificialmente. Quanto mais processado for o alimento, mais sódio ele poderá ter. Outra sugestão: compre bastante fruta e vegetais. Estes alimentos já contêm sódio natural e em pequenas quantidades e que o seu corpo pode utilizar. Mais outra sugestão: prepare refeições sem o uso de alimentos processados artificialmente. Assim você pode controlar os ingredientes, especialmente o sal. Eu espero que se divirtam a cozinhar e tirem o saleiro da mesa. Até à próxima! Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Se você quiser mais informações sobre o Está Escrito, sobre o Ministério e ter mais orientações sobre este assunto precioso do céu, visite o nosso website, estaescrito.ca, siga-nos no Facebook e no Twitter. Você pode também visitar o nosso YouTube channel, YouTube/Está Escrito Canadá. Lá você pode encontrar uma cópia desse programa e assistir muitos outros programas também. Eu espero vê-lo no nosso próximo encontro e até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.